O médico Roger Abdelmaci, preso há mais de uma semana, acusado de estuprar 56 pacientes, foi transferido essa manhã para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Vamos às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Depois de Roger Abdelmaci ter 3 pedidos negados, cabe ainda algum recurso? Cabe sim. Boa noite, Maria Lídia. Teoricamente, existe um recurso chamado agravo regimental, que é quando o pedido de habeas corpus, ele é analisado não por um único ministro, mas sim por uma turma de magistrados. Só que com a justificativa que o Supremo deu para negar esse último pedido de habeas corpus, dificilmente a defesa deve se utilizar desse instrumento. A ministra Ellen Grace do Supremo negou a liberdade ao Dr. Roger Abdelmaci porque existe uma súmula, uma determinação que diz que não pode haver a supressão de instâncias, ou seja, quando um tribunal superior decide sobre um tema que ainda não foi julgado num tribunal inferior de forma definitiva. Em resumo, esse recurso que ainda está disponível para a defesa do Dr. Roger Abdelmaci dificilmente deve ser utilizado porque, se for, provavelmente deve gerar mais uma derrota a eles e o Dr. Roger Abdelmaci deve continuar atrás das grades. Aliás, falando nisso, hoje, Dr. Roger, que estava preso aqui nesta delegacia da Zona Norte de São Paulo, deixou essa delegacia por volta das 9 horas da manhã, transferido para uma penitenciária no interior paulista, a cadeia de Tremembé, a 147 quilômetros da capital. Ele foi escoltado o tempo todo, chegou lá por volta do meio-dia, fez exame de corpo de delito e agora está numa cela, sozinho, isolado, que tem uma cama de alvenaria, um colchão e um buraco no chão que serve de banheiro. Nessa mesma penitenciária estão presos Alexandre Nardoni, pai da menina Isabela, os irmãos Cravinhos, que foram condenados pelo assassinato de Suzane Richthofen, dos pais de Suzane Richthofen, e também do ex-estudante Matheus da Costa Meira, que atirou e matou pessoas num cinema de um shopping aqui de São Paulo, o Shopping Morumbi. Bem, além das denúncias contra o Dr. Roger Abdelmaci, essas denúncias de abuso sexual, agora vem à tona um outro tema. É a polêmica sobre as técnicas de reprodução assistida utilizadas por ele. O que era uma simples investigação sobre crimes sexuais ganhou desdobramentos. Vanúzia espera desde 1993 uma resposta sobre o que foi feito com os embriões que não foram implantados nas 3 tentativas que ela fez para engravidar. Na época, ela entrou na justiça, chegou a prestar depoimento, mas nem assim obteve resposta. Eu não assinei documento nenhum, né? Dando a ele o direito de descartar, de doar ou de fazer qualquer outra coisa com meus embriões. O descarte de embriões é proibido no Brasil e as clínicas são responsáveis pela guarda do material. Eu não posso ter mais filhos. Hoje, se estivéssemos um país no qual esse médico tivesse a ética de ter guardado meus óvulos, meus embriões, eu hoje, bem casada como estou, poderia usá-los e engravidar, né? Que é o sonho de toda mulher. Em depoimentos à polícia e ao Ministério Público, mulheres que se dizem vítimas do médico Roger Abdelmaci acabaram revelando bastidores de um dos maiores centros de reprodução humana do país. Esta mulher diz ter recebido uma proposta para melhorar a qualidade dos óvulos que seriam implantados. Ele falou que os meus óvulos eram fracos, por causa na época eu tinha 40 anos, que ele faria um fortalecimento com os óvulos de uma pessoa mais jovem. De uma outra mulher? De uma outra mulher. Aí eu perguntei, mas doutor, fortalecimento como? Ele falou, a gente tira o citoplasma do óvulo e fortalece o seu óvulo com o citoplasma de um óvulo de uma pessoa mais jovem. Eu falei, mas e o DNA não passa? Ele falou, passa. Eu falei, então se eu fizer um teste de DNA, vai dar que não é meu? Ele falou, mas você não quer o bebê? Vou te dar, não é isso que você quer? A prática, que ficou conhecida como turbinamento de óvulos, foi proibida nos Estados Unidos em 2001. Mas no Brasil não há regras, a não ser o princípio ético de que não se pode alterar a herança genética de uma pessoa. Em nota, a clínica e centro de pesquisa Abdelmaci
Afirma atuar dentro dos preceitos éticos e normativos e diz só realizar procedimentos depois de expressa autorização por escrito dos envolvidos. A polêmica abre a discussão sobre a falta de uma lei única para regulamentar a reprodução assistida no país. Hoje, as quase 200 clínicas de reprodução humana que funcionam no Brasil seguem normas diversas. A Lei de Biossegurança trata da doação de embriões para pesquisa. A Lei de Transplantes proíbe a venda de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, o que incluiria óvulos, embriões e espermatozoides. E uma resolução da Anvisa normatiza o funcionamento dos bancos de sêmen, óvulos e embriões. A única regulamentação específica sobre o assunto é uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 1992. A resolução limita a atuação do médico, sob pena de sanções profissionais, como a suspensão ou a cassação do registro. Segundo o documento, as técnicas de reprodução não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trata de evitar doenças ligadas ao sexo. Fica estabelecido que não se pode implantar mais que 4 embriões em uma mulher. Em caso de gravidez múltipla, é proibida a utilização de procedimentos que visem a redução embrionária. Práticas, vamos dizer, antiéticas, porque ilegal é contra a lei, não é? Práticas ilícitas, vamos dizer, não é lícito, não é? É uma conduta reprovável, mas que não está, não é? Ninguém pode ser condenado senão em virtude de uma lei. Ninguém pode fazer ou não fazer uma coisa em virtude de lei, só a lei obriga. As técnicas aplicadas aqui se equiparam às dos mais renomados centros mundiais. Por isso, para especialistas da área, já está mais do que na hora do Brasil avançar também na legislação. A reprodução assistida no país existe há pelo menos 25 anos. Né? E 25 anos que você trata de uma situação específica que atende um número grande de casais, sem uma lei que nos proteja, sem uma lei que defina as situações, sem uma lei que nos dê garantia de trabalhar sem riscos de que alguém vai entender como aquele ato um ato inadequado. Hoje, a ONU, a Organização das Nações Unidas, publicou um comunicado elogiando a justiça brasileira em referência a este caso. O texto afirma que o rigor da justiça do Brasil e a revelação pública dos casos são um passo importante para os direitos humanos das mulheres. Maria Lídia.